E eu quero começar fazendo esse primeiro vídeo falando sobre 2025, que foi o ano que acabou de passar, e contar um pouco de como tem sido a minha caminhada e como Deus tem falado comigo, como Deus tem me ensinado muitas coisas. Eu quero começar falando que Deus esse ano que passou me ensinou muito sobre a provisão, sobre confiar em Deus, mas confiar em Deus, não somente de pensar e orar, ai sim, Deus me ajuda nisso, e ir lá e fazer com suas próprias mãos, mas o real, a parte mais profunda do confiar, que é orar e esperar em Deus, a espera em Deus. Quando eu era mais nova e também quando eu não estava na igreja, eu tinha muita crise de ansiedade, muitas vezes. Tive muitos ataques de pânico e eu era uma pessoa que eu deitava e a noite pra mim era um momento de, em vez de ser de descanso, era um momento de estar reprocessando na minha mente tudo que aconteceu durante o dia. Então a noite desde pequena era um momento um pouco perturbante pra mim, não era um local de descanso. Eu sempre deitava e eu não conseguia dormir, eu rolava de um lado por outro por horas na minha cama. Mas esse ano eu realmente aprendi como descansar em Deus, eu aprendi como orar e continuar a fazer as minhas coisas normais e saber que Deus vai aparecer no momento correto, que Ele não está atrasado, que Ele permitiu isso acontecer porque Ele está tentando me ensinar alguma coisa. A situação financeira, a minha situação financeira esse ano que passou foi um pouco bem complicada, porque eu trabalhava num lugar, num galpão, não sei se pode falar assim, se seria a palavra correta, um galpão, e eu trabalhava como supervisora da turma da parte da distribuição de materiais. E eu trabalhava com um salário, eu fazia muita hora extra, eu poderia trabalhar, eu sempre podia trabalhar até mais tarde, já cheguei a fazer 108 horas a cada 2 semanas. E pois minha confiança tava de que se eu trabalhasse muito, eu fizesse muitas horas, eu ia estar ganhando overtime, e pois minha segurança estava nisso. O ponto desse conto é que a minha confiança estava no dinheiro, pois se eu trabalhava a tal hora eu ia ganhar tanto, então eu pagava meu aluguel, eu pagava meu telefone, eu pagava meu carro, eu pagava meu seguro, então eu estava tranquila. Então eu colocava confiança nisso, trabalhar muito, morrer de trabalhar e saber que a minha confiança estava ali no dinheiro. E pois as contas pagas, né, a gente fica tranquilo. E então isso foi em 2024, pra ser bem sincera, foi uma transição de 2024 para 2025. Então eu comecei a não me sentir bem nesse lugar, eu comecei a ter vários conflitos, eu comecei a ter muita ansiedade. Na época eu fumava cigarro, eu tava fumando muito. Cada minuto que eu tinha livre do dia, eu saía do lado de fora, eu fumava, quase todos os meus colegas do trabalho fumavam também. Então isso criou essa atmosfera de ok, a gente tá nervoso, tá estressado, vamos pro lado de fora fumar um cigarro e dar uma relaxada. E isso me tornou um vício muito grande, porque normalmente a nicotina ela te abaixa, mas depois ela te sobe outra vez, certo? Ao menos eu me senti assim, não sei como pode ser a experiência de cada um de vocês. Mas eu
fumava muito, e esse lugar começou a ser muito tóxico pra mim, começou a ter muita fofoca, muita tensão, pessoas que trabalhavam nesse lugar saíram e outras pessoas começaram a trabalhar, e a comunicação já não era a mesma, a conexão entre os funcionários já não era a mesma, e eu tava orando, eu tava falando, Deus, me tira daqui, eu já não me sinto bem aqui, eu não quero trabalhar mais. Bom, então uma amiga da igreja comentou comigo sobre uma oportunidade de emprego. Mas sabe quando você tá orando pra uma coisa e tá orando, você chora, ai Senhor, abre as portas. Então quando a porta finalmente abre na sua frente, você como que você não quer agir, você tem medo, você não quer ir, porque sair da zona de conforto não é uma sensação boa, não é uma sensação boa. E eu já trabalhava nesse lugar há quase 3 anos, então eu já tava bem acostumada a trabalhar nesse lugar e eu já tinha criado muitos laços, muitas amizades nesse local de trabalho. Então, quando essa oportunidade de emprego saiu, como que me deu aquele frio na barriga e eu entrei em pânico, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer essa entrevista. E com muito medo, eu peguei meu carro, saí, pedi tantas horas off e saí e fui fazer essa entrevista, né? Então eu cheguei lá, conversei com a minha chefe e expliquei, ela conversou comigo, perguntou sobre a minha experiência. É uma área que eu nunca trabalhei antes, nem no Brasil, nem aqui, que é a contabilidade. E nunca gostei de número, nunca gostei de número. Não vou falar que eu não sou boa em matemática, porque eu não recebo isso, mas tenho minhas certas dificuldades com matemática, com a lógica. E conversando com ela, eu gostei muito do lugar, era uma atmosfera bem tranquila, com pessoas mais maduras, pessoas mais centradas em Deus, uma cultura mais centrada em Deus, pessoas mais respeitosas e tudo que eu estava querendo naquele momento, que era um lugar onde eu poderia ter pessoas firmes na fé para me ajudar a caminhar, porque eu moro aqui sozinha, pois meus pais estão no Brasil, e eu não tenho muita amizade aqui. Pra falar a verdade, não tenho muita amizade aqui, mas sabe, eu precisava ter pessoas centradas na fé, pessoas que iriam me ajudar a caminhar. E o lugar onde eu tava, literal, eu falava com a pessoa, tá acontecendo isso, vamos pra fora fumar um cigarro e a gente conversa lá fora. Então eu precisava de ter pessoas que me ajudassem a caminhar. E eu gostei de tudo, eu gostei do lugar, eu gostei muito dela, gostei de todas as meninas, eu já conheci algumas delas, e chegou a parte do pagamento, e era um pago, não sei se é assim, um pagamento, bem baixo de onde eu estava trabalhando, uma diferença muito grande. E eu lembro que eu mesmo falei pra mim mesma, você sabe que você não tem condição de abaixar desse salário, pode ser a palavra certa. Você sabe que você não tem condição de abaixar desse salário que você tá recebendo agora pra receber esse salário, porque você sabe, você tá sozinha aqui, você tem que pagar sua casa, tem que pagar seu aluguel, tem que pagar comida, carro. Eu já comecei a ir na minha lista mental e já comecei a fazer conta com conta e nunca ia quadrar nenhum número. Eu tinha uma conta bancária de savings, e eu tava juntando dinheiro já fazia um tempo, então eu pensei, ok, eu posso usar essa conta que eu tava guardando dinheiro por um tempo e depois posso me espelhar nesse dinheiro, né?
mas com o tempo, obviamente, esse dinheiro ia baixar. Eu sei que eu falei com ela, ok, muito obrigada, eu gostei de tudo, mas eu creio que eu não vou ser capaz de pagar todas as minhas contas com esse salário que você está me oferecendo. Eu sinto muita paz, gostei muito desse lugar, mas eu creio que não é possível. E eu lembro que eu agradeci e falei, mas de qualquer maneira eu volto a me comunicar com vocês, me dá uma semana, deixa eu orar, deixa eu conversar com Deus pra ver o que ele me fala. Então eu sei que eu peguei meu carro e assim que eu entrei no carro eu comecei a chorar. Eu falei, uau, Deus. E eu fiquei um pouco com raiva. Às vezes eu fico com raiva e eu falo as coisas com Deus tipo com raiva, mas eu reconheço. Mas eu tava falando, Deus, por que você permitiu que eu vinha nessa entrevista, que eu gostasse de todo mundo, que eu amasse a atmosfera, tudo, eu gostei de tudo, mas eu não posso pegar o trabalho. E isso doeu porque eu queria sair desse ambiente onde eu tava, eu queria mudar, eu queria ser diferente, mas eu reconhecia que o lugar onde eu tava trabalhando era muito difícil pra mim, pelas pessoas, pelo cigarro e tudo mais. E eu falando com Deus e chorava, as lágrimas rolavam e eu brava. E eu fui embora e eu continuei orando, e aquele medo. Você quer ir, mas você não pode ir por causa disso. Você não pode ir por causa disso. A própria preocupação, a própria ansiedade, ela te tira de confiar em Deus. A preocupação e a ansiedade, ela literal, ela te cega, ela tampa os seus ouvidos que você não pode nem escutar o que Deus está falando com você, porque você não para. Eu tinha um cérebro que os meus pensamentos, eles não paravam por um minuto, era os outros falavam comigo, eu e eu lá no fim do mundo, e eu pensando, e eu lembro que eu não sei se isso foi numa quarta ou numa quinta, mas toda sexta-feira na igreja tem a oração. E eu fui na oração e depois a gente, às vezes o pastor dá a parte de testemunhos, então a gente tem a parte da adoração e então tem a parte que o grupo pastoral vai pra frente e depois quem precisa de oração vai orar com eles. Então eu peguei e fui, passei e não me lembro, depois eu vou procurar e eu falei com essa pessoa que orou por mim e falei, olha, eu preciso sair de onde eu trabalho, é um lugar tóxico pra mim, eu tô passando muitas horas trabalhando, isso não tá sendo saudável pra mim, eu tô fumando muito, a nicotina literal tá me matando e eu quero mudar, eu quero trabalhar num lugar onde eu posso exercer a minha fé, onde pessoas me vão ajudar a caminhar e tudo isso eu conversando com Deus, certo? E eu conversando com essa pessoa, perdão, e eu falei com ela, vamos orar porque eu preciso tomar uma decisão e essa decisão que eu vou tomar, eu preciso que Deus esteja nela, porque pelas minhas contas não vão bater, o meu salário não vai dar para cobrir as coisas que eu preciso pagar. Mas eu quero sair, eu preciso tirar minha confiança de dinheiro. Eu não quero trabalhar nesse lugar, me matar num lugar tóxico só por causa do dinheiro, porque a minha confiança não pode estar no dinheiro. Era uma coisa que eu reconhecia também. E eu quero fazer uma pausa aqui antes de terminar de contar sobre o dia da oração, que uma das principais maneiras de você ter um resultado mais rápido é reconhecer, porque se a gente não reconhece, não há mudança. Se eu tivesse continuado com a mentalidade de que dinheiro resolve todas as minhas preocupações, aonde eu esteja num lugar onde me pagava menos, eu tinha aquela mentalidade, ou seja, é uma cadeia na mente que não me deixa me aproximar de ter uma total confiança em Deus. Então,
É muito importante a gente reconhecer os padrões que a gente está repetindo, os padrões que tem que ser quebrados, as fortalezas mentais que tem que ser quebradas, porque no mundo, na lógica, é claro, mais dinheiro, mais tranquilidade, mas não. É quanto mais você tá mais perto de Deus, tá mais fiel a Deus, mais confiante em Deus, que você vai ter mais paz, mais tranquilidade, né? Então, nesse dia, a gente estava orando e depois eu falei com ela, falei, olha, me ajuda a orar com isso, você intercede, eu vou interceder também. E a gente começou a orar, repreender todo o medo, toda a tensão, todo amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. E Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma luz verde, Deus falou comigo que Deus me deu uma palavra falando que Ele estava comigo, que Ele não tinha me abandonado todos esses 6 anos que eu estou aqui, e não que é agora que eu quero fazer o bem que Ele vai me abandonar. E já, irmão, depois que eu escutei essa palavra, depois que Deus me deu essa revelação, porque você pode ouvir uma palavra que um profeta, um amigo, um irmão, uma irmã em Cristo tá te dando, mas você tem que sentir a paz no seu coração, você tem que sentir aquela confirmação do Espírito Santo dentro do seu coração. E eu senti uma paz tão grande, que eu tava tão feliz, não pelo fato do que eu ia sair e tudo mais, mas eu tava feliz porque Deus falou comigo, eu estive com você todos esses 6 anos que você esteve aqui, por que agora eu vou te deixar? E isso foi uma coisa de outro mundo, foi lindo pra mim, foi lindo porque uma das minhas inseguranças, antigamente, não mais, era de não ter Deus ao meu lado, né? Porque eu cresci na igreja e pois por várias coisas eu saí, me coloquei em várias situações de onde eu não deveria estar, mas eu sempre tive esse temor de estar longe dele. Era o que mais doía, era estar longe, era ter a vergonha, era ter carregar, saber que eu estava longe, né? E isso esquentou muito meu coração. Então, depois que eu recebi essa palavra, eu falei, não, eu tô tranquila, Deus na frente, eu não me importo se vai faltar as coisas, mas o que eu quero é estar perto, e nesse lugar onde eu tô, não me ajuda a estar perto de Deus, me ajuda totalmente ao contrário. E eu falei, não, Deus, o Senhor tá na frente, eu vou sem medo, eu confio em Ti, pois seja feita a Sua vontade. Então eu renunciei no meu antigo trabalho, eu dei minhas 2 semanas, eu falei, olha, tal e tal, eu tô saindo, e sabe, as coisas não foram tão tranquilas, não foi uma transição tranquila, mas mais pelas ligações que eu fiz aí, pelas conexões, pelos amigos, por muita risada junto, muitos momentos difíceis, mas era um momento de sair. E eu vou ser bem sincera com vocês, lembra que eu falei que no começo eu tinha esse savings, que é tipo uma conta de guardar dinheiro? Por muito tempo, sempre que faltava, eu tô falando mais agora da parte financeira, sempre que faltava, eu ia lá e tirava dessa conta, então era como que eu ainda tava ali, tipo, eu tava, sabe, só dentro do barco, tranquila, deixa o mar lá, eu tô aqui dentro do barco, tranquila, tenho esse dinheiro, faltou, tô aqui, tiro desse dinheiro. Até que essa conta acabou e começou, né, a aparecer os apertos. Já não pode fazer isso. Você já não pode estar comendo tanto fora. Você não pode estar fazendo cabelo, unha, cílios, unha, não sei o que, depilação a laser, não sei o que, porque eu fazia tudo isso. Então, eu tive que cortar. Então eu fui cortando. E já não saía mais, já não fazia as coisas que eu tava fazendo mais. Eu sentia como que eu tava fechando aqui, fechando ali. E
foi um pouco difícil, foi um pouco como que, uau, sabe quando você faz as coisas que você gosta e do nada você tem que parar com tudo? Então foi bem difícil pra mim no começo me adaptar, mas eu comecei a mais a focar em Deus, a focar, a buscar Ele. Eu queria saber mais dele. Eu não queria saber de sair todo final de semana e comer e fazer unha, fazer cabelo, maquiagem. Eu não queria saber disso. Eu queria saber mais dele. Então, nessa época, Deus colocou uma fome, uma sede tão grande dentro de mim que eu acho que no ano de metade do ano de 2024, com um pouco do começo do ano de 2025, eu acho que eu li e escutei quase 15 livros sobre os atributos de Deus, sobre como ser filha, que eu sou amada, que eu sou uma pessoa que Deus pensou antes mesmo do meu nascimento, coisas assim sobre curar os traumas da minha infância, as necessidades da minha alma, a carência. E eu comecei a estudar. Eu acho que eu tenho uns 5 cadernos cheios de nota em nota. E essas coisas passaram. Foi como que eu não tava mais pendente nisso. Era como que naquele momento aquela não era a prioridade. Não era o que eu tava focando em cuidar da minha beleza ou nada assim. Eu precisava fechar tudo isso do lado de fora e concentrar dentro de mim, sabe? E na palavra de Deus fala que a gente não deveria render os nossos... não sei como fala, se como é que fala? Tipo, sabe, brinco, maquiagem, adornos, eu acho adornos, mas rendeu o nosso coração. E foi o que eu fiz, eu rendi o meu coração e depois eu comecei a estudar e todas essas coisas que dificuldade ali e lá, foi como que acontecia as dificuldades, mas era algo como que bem longe, tipo, como que eu não me preocupava, aquela ansiedade, aquela preocupação foi embora. E eu passei assim, mais enfocando e me estudando de manhã, estudando de noite. Eu comecei a fazer uma vez no mês, eu separava um dia todo pra estar só estudando e fazendo adoração aqui dentro da minha casa mesmo, sabe? Sobre conhecer, eu tava fascinada sobre aprender. Ainda sou, mas eu tô contando isso sobre as coisas quando começou, mas sobre aprender mais sobre o Espírito Santo, sobre o que ele pode fazer, sobre o que ele quer fazer em mim, sobre a paz de Deus, sobre o descanso de Deus, sobre ser filha de Deus, como ver Deus como meu Pai Celestial, como ver Ele como meu melhor amigo, como meu esposo, como meu pastor, como meu líder. E tudo isso foi tirando a vontade de fazer as coisas terrenais, né? E sobre a parte financeira, que foi como a gente começou esse vídeo, Deus proveu dia após dia, semana após semana. Eu vou contar um bem pequeno pra gente terminar, mas teve um final de semana que eu não tinha dinheiro pra colocar gasolina. E eu já trabalhava na igreja. Não sei se eu já trabalhava esse final de semana, se eu só tava assistindo, mas era sexta-feira, eu tava com a minha sobrinha, eu estacionei o carro, o tanque limpo. Meu tanque é normalmente $40 de gasolina, mas eu não tinha. Sabe quando você não tem? Não tem. E eu fui pescar na parte de trás da casa, porque tem um rio, eu adoro pescar. E então eu fui pra parte de trás e eu e minha sobrinha brincando, né, pescando, e eu conversando com Deus na minha mente. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que amanhã é domingo, amanhã eu preciso chegar na igreja, eu preciso estar lá, eu preciso ouvir a sua palavra, eu quero ouvir a sua palavra, eu quero adorar o seu nome ali na igreja, mas eu não tenho. Então eu confio em ti, que lá ou aqui o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai receber minha adoração, o Senhor vai receber minha oração, mas eu confio que o Senhor vai prover. O Senhor já proveu antes e o Senhor vai prover. E já fiquei lá tranquila e tá pescando com a minha sobrinha. E então o meu vizinho que morava do meu lado,
Ele chegou assim e falou, oi, Tainá. Eu, oi, tudo bem? Ele, tudo bem? E ele assim, ele tava meio calado. Eu falei, aconteceu alguma coisa? E ele, não. Eu falei, ok. E não, ele me olhou e falou assim, é porque já faz uns dias, já tinha uns dias que eu achei esse dinheiro no mailbox, que é o caixa de correio, e esse dinheiro não é meu, e eu acho que esse dinheiro é seu, quem seja que colocou ali, colocou pra você, então eu tô te entregando. E me entregou e saiu, e ele olhou nos meus olhos e ele falou, isso não sou eu. Se eu achasse esse dinheiro, eu ia ficar com ele, mas eu senti no meu coração que esse dinheiro é seu. E me deu e saiu, um dinheiro todo embolado, me deu e saiu. E eu tava em choque, completamente em choque, eu de boca aberta, porque tipo assim, no jeito que ele falou, eu pude sentir como que ele não queria, como tinha uma resistência. E ele falou, e saiu, perdão, e eu abri, quando eu abri o dinheiro era $40, era literal dinheiro pra eu colocar gasolina. As pessoas podem falar que, mira, achou $20 no chão, isso foi Deus que mandou, achou um celular, foi Deus que te mandou o celular. Eu acredito que eu sou filha de Deus, eu acredito que Ele provê, eu acredito na Escritura, porque a Escritura fala que Ele é o meu pastor e nada me faltará. A Escritura fala que antes mesmo de eu falar, antes das palavras saírem da minha boca, Ele já sabe o que eu preciso. Então eu acredito de alma e coração, sempre que eu tenho uma oportunidade de testemunhar sobre isso, eu testemunho sobre as pessoas que precisam saber da provisão de Deus. E eu acredito que isso foi a mão de Deus, eu acredito que Ele ouviu as minhas orações, assim como já aconteceu muitas vezes durante o ano, mas eu queria deixar somente esse porque foi hilário, mas foi como que, uau, Deus, como o Senhor escuta, como o Senhor está presente, o Senhor escuta o que a gente fala com Ele. E não, eu saí, peguei esses $40 com a maior felicidade do mundo, coloquei gasolina e fui na igreja no domingo seguinte, foi maravilhoso, eu tava quebrantada, meu coração tava desmanchado de amor, de tudo, não só pelo dinheiro, sabe, porque dinheiro é somente um pedaço de papel, dinheiro é somente um pedaço de papel, e foi só um canal para eu poder colocar gasolina e mover o meu carro de uma localização até a outra localização, mas é o cuidado de Deus, é o cuidado, é saber que Ele me ouve, é saber que Ele tá ali, é saber que Ele falou que Ele ia estar comigo e Ele tá comigo, Ele não tá atrasado, porque isso era domingo, 5 horas da tarde, sabe? Quando a gente tá naquela ansiedade, naquela preocupação constante, uma hora dessa já tinha desistido, ficado doido ou mandado mensagens, porque eu sempre pensava, eu posso mandar mensagem pra essa colega, eu posso mandar mensagem pra minha irmã, posso mandar mensagem pros meus pais, pro meu líder, pro meu pastor, me ajuda, mas eu decidi confiar em Deus, eu decidi saber que Ele vai mandar a pessoa correta, Ele vai mandar a quantidade correta. E isso era o que eu queria compartilhar com vocês, seja a situação que você esteja passando, eu peço que você sempre se lembre que Deus, Ele é o seu pastor e a sua provisão vem dele. Há um versículo na Bíblia, eu posso procurar e deixar aqui embaixo, e fala que o meu socorro vem dos montes e vem de Deus, a nossa segurança vem de Deus. O nosso coração não pode estar centrado no quanto você ganha no seu trabalho, não pode estar centrado no seu salário, no seu carro, na sua casa. A sua proteção vem de Deus. A palavra de Deus fala que se Deus não vigia a casa, de nada adianta que o sentinela trabalhe, que o sentinela vigie a cidade. Então, eu queria compartilhar isso para que você tenha essa certeza no seu coração que hoje Deus está falando com você. Confia em mim, testa-me, porque eu tô aqui. Ele é fiel, Ele não é igual a gente que um dia ele falhou, não vou poder chegar hoje, chegou o dia de pagar, mas eu não tenho dinheiro. Deus é fiel, Deus é dono do ouro e da prata, e se você for fiel com Ele, se você tiver os motivos corretos no seu coração, Ele vai comprazer os desejos do seu coração, Ele vai prover no momento correto, Ele
não tá atrasado, Ele não esqueceu de você, Ele está preparando, Ele está te guiando a sua alma, guiando o seu coração a confiar mais nele, a confiar 100% mais nele. E testa que você vai ver como Deus é fiel, como Deus é um pai amoroso, cuidadoso, atencioso com os mínimos detalhes, Por isso que eu sou tão apaixonada por Ele. Mas obrigada por assistir esse vídeo, é o primeiro episódio. Eu queria deixar aqui toda essa parte de 2024, 2025 que foi um grande ensinamento na minha vida. Eu espero que isso tenha um propósito na sua vida. Eu espero que esse vídeo seja uma bênção na sua vida, seja uma confirmação para suas orações. Fique com Deus, cuide-se muito. Beijo.